O céu de Mênfis parecia pesar sobre os ombros da cidade naquela manhã. Nenhuma nuvem ousava cruzar o azul impiedoso, e o sol, em sua fúria silenciosa, incendiava as pedras do chão como se quisesse apagar os rastros do que estava por vir. A praça central, normalmente ruidosa com comerciantes, sacerdotes e escribas, agora jazia muda, sufocada por uma tensão que ninguém sabia nomear, mas todos sentiam. Era como se o próprio Nilo tivesse parado de correr em respeito ou temor. No centro, a coluna da punição, uma estrutura de calcário erguida para educar pelo exemplo, projetava uma sombra breve, miserável, onde o suor escorria com lentidão cruel. Ajoelhada diante dela, os braços presos por grilhões de bronze, estava Aset. Seus cabelos desgrenhados colavam-se à face, misturando-se ao sangue seco dos dias anteriores. Os lábios rachados, a pele lacerada por castigos que deixariam qualquer um prostrado. Mas seus olhos, seus olhos, eles estavam vivos, não apenas abertos, vivos, queimavam com algo mais feroz que o sol de Ra, dignidade. A multidão formava um círculo distante. Homens com vestes de linho dobravam discretamente os joelhos, mães escondiam os rostos das crianças, escravos se acotovelavam nos cantos, como se bastasse estarem ali para que também fossem punidos. Mas ninguém ousava falar. O silêncio era absoluto, quase litúrgico. Nem mesmo os pássaros ousavam cantar. E então, os tambores, rítmicos, implacáveis, anunciavam a chegada do governador Pacor. Montado em uma liteira dourada sustentada por 4 soldados, Pacor surgiu entre os pilares da praça como uma deidade decadente. Seu olhar era frio, calculista. Era o tipo de homem que acreditava que o silêncio de muitos era a verdadeira prova de sua autoridade. Um sorriso disfarçado brincava nos lábios finos enquanto olhava para Aset. Maset, filha de ninguém, sem nome de pai nem bênção de templo, foste acusada de incitar a insubordinação entre os trabalhadores das pedreiras do Baixo Nilo, anunciou ele, a voz ressoando pelas arcadas como se fosse a palavra dos deuses. Por tua boca, muitos recusaram seus fardos. Por tua palavra, houve atraso nas obras sagradas. Por tua rebeldia, a harmonia de Maate foi rompida. Os escribas começaram a registrar. Os soldados afiaram mentalmente suas lâminas. O povo esperava a sentença, açoitamento até a morte. Era o costume, era o esperado. Mas então, quando Pacor ergueu o braço para selar o destino, Aset moveu os lábios. A princípio, ninguém entendeu. Sua voz, rouca de tantos gritos e torturas, parecia fraca. Mas depois de alguns segundos, ela tornou a falar, desta vez mais alto, mais firme. E então, o impossível aconteceu. A voz de uma escrava atravessou a praça como uma flecha, rompendo o silêncio sagrado da autoridade. Eu sou filha de Nenet, a lavadeira. Net, o pedreiro, me chamava de irmã. Meus filhos morreram nas areias das pirâmides que vocês não construíram. Meus irmãos foram enterrados vivos sob pedras que vocês jamais tocaram. Pacor hesitou. O braço, antes estendido com a firmeza de um deus juiz, tremeu. Os soldados olharam-se entre si. O escriba parou de escrever. Vocês nos chamam de cães, mas somos nós que construímos seus tronos, gritou Aset, e agora sua voz ecoava contra as paredes de pedra. Vocês nos alimentam com migalhas e pedem reverência, mas não há reverência no estômago vazio. Não há devoção no corpo moído. Se hoje eu morrer, que cada gota do meu sangue envenene suas correntes. Um murmúrio atravessou a multidão como o primeiro sopro antes da tempestade. O silêncio havia sido quebrado, e uma vez quebrado, jamais poderia ser reparado da mesma forma. Pacor rangeu os dentes, mandou silenciá-la. Um guarda se aproximou com o chicote de couro e bronze, conhecido como a língua de Anubis. Com um movimento rápido, o primeiro golpe rasgou a pele de Aset, arrancando um filete de sangue e um grito abafado. Mas então, algo ainda mais improvável aconteceu.
Ela continuou falando. Mesmo com a dor, mesmo com o sangue, mesmo com a carne exposta, ela continuou. Chicoteiem meu corpo, mas minha voz já escapou de suas correntes. Outro golpe, mais forte, mais cruel. Ainda assim ela falou. E com cada palavra, a multidão se aproximava. Um passo, dois. O círculo começava a se fechar, não como o laço de uma forca, mas como os braços de algo que despertava. Nós carregamos suas pedras, nós acendemos suas piras, mas hoje eu acendo algo que não poderão apagar. O terceiro golpe não chegou. O soldado parou, ofegante, talvez pelo cansaço, talvez pelo medo. Havia algo nos olhos da multidão, algo que Pacor, em seus banhos de leite e perfumes, havia esquecido. Medo do povo. Um silêncio novo se formou, não mais o silêncio da submissão, mas o da decisão. Ali, naquela praça, diante de grilhões e pedras, algo nasceu. Não foi uma rebelião ainda, não foi uma guerra, foi menor e infinitamente mais perigoso. Foi uma ideia. A ideia de que uma voz podia mais que 1000 ordens, e essa ideia tinha um nome, Aset. O calor daquela tarde se tornara espesso, sufocante, como se o próprio ar estivesse prendendo a respiração diante do que acabara de acontecer. O chicote pendia inerte na mão do soldado, agora paralisado entre o dever e o espanto. A praça, que momentos antes parecia um anfiteatro do medo, agora pulsava com algo novo e ainda sem nome. O povo, acostumado a baixar os olhos, agora os erguia. Primeiro para Aset, depois entre si. O silêncio anterior, reverente e resignado, havia sido destruído por uma simples sequência de palavras. Mas não foram as palavras apenas. Foi o modo como foram ditas, com verdade, com dor, com coragem. Pacor desceu de sua liteira, com os olhos faiscando ódio. Aset, ferida, ajoelhada e sangrando, virou o rosto na direção dele e sorriu. Foi um sorriso pequeno, cortado pela dor, mas carregado de uma ousadia que ele jamais havia enfrentado. Aquilo o enfureceu mais do que qualquer insulto. Ele se virou para os soldados e gritou: "Terminai, arranquem-lhe a pele se for preciso, esta insolência não pode viver." Mas nenhum deles se moveu. Um dos guardas, um homem jovem de rosto suado e mãos calejadas, abaixou o chicote com a cabeça baixa. Outro, mais velho, deu um passo para trás. O terceiro olhou para a multidão e depois para Aset, como se quisesse que ela dissesse o que fazer. Pacor sentiu a pele formigar. Aquilo não era obediência, era hesitação. E a hesitação era o primeiro passo da insurreição. "São todos fracos", gritou ele. "Fracos e cegos. Esta mulher é um veneno. Querem ser governados por uma escrava?" Aset, com dificuldade, ergueu-se até ficar de joelhos. O sangue escorria por suas costas em trilhas carmesins, misturando-se à areia grossa. Com a voz baixa, porém clara, ela falou: "Eu não quero governar. Eu só quero que vocês olhem ao redor. Quem carrega a pedra? Quem planta o trigo? Quem enterra os filhos nas enchentes? Não são eles, somos nós." As palavras se espalharam como brasas no vento, inflamando corações adormecidos. Um homem de túnica simples começou a andar em direção a ela, depois outro e outro. A multidão, como um organismo vivo, se aproximava, cercando Aset não para puni-la, mas para protegê-la. Pacor recuou. Nunca, em todos os seus anos de domínio, havia visto os olhos do povo assim. Não era uma turba, não era violência, era pior, era consciência. O instante em que os escravizados percebem que são muitos e os opressores poucos. "Afaste-se dela", gritou ele, puxando a adaga presa à cintura. "Este ato será lembrado como traição à coroa." Foi quando algo ainda mais inesperado aconteceu. O sumo sacerdote de Mênfis, Herihor, apareceu entre as colunas do templo. Envolto em linho azul, com o colar sagrado de Amon em seu peito, ele desceu os degraus com a lentidão calculada dos que conhecem o valor de seus passos. O silêncio caiu outra vez, mas agora era expectativo.
O sacerdote ergueu as mãos. Nenhum sangue mais será derramado neste solo sagrado, declarou, a voz grave como um trovão contido. A praça pertence aos deuses. Se há julgamento, que seja deles, não do aço. Pacor ficou branco, como as paredes do templo. Está protegendo uma criminosa, Herihor? Está traindo o templo? Estou protegendo o equilíbrio, respondeu o sacerdote. Se Maat foi rompida, que seja restaurada com verdade, não com pânico. A multidão se ajoelhou, em respeito ao sagrado. Mas Aset permaneceu em pé, sustentada pelas mãos de 2 pescadores que jamais haviam pisado no templo. O sacerdote a olhou por um momento longo e silencioso. Tua voz alcançou os pilares, filha de Nenet. E uma voz assim não surge à toa. Há algo em ti que não é só humano. Não sou deusa, respondeu ela, mas conheço a dor dos mortais. Herihor assentiu. Então serás ouvida. Pacor bufou, jogando a adaga no chão com fúria. Isso é um insulto. A palavra de uma escrava sendo ouvida como se fosse oráculo. Que mundo é este? Herihor olhou para ele com um desprezo quase paterno. Um mundo que muda, mesmo que não queira. A multidão se afastou para abrir passagem. O sacerdote tocou o ombro de Aset, autorizando que ela fosse levada ao templo para tratamento. E assim foi. Os braços que antes lançavam pedras, agora carregavam-na como se fosse a última relíquia viva de um templo em ruínas. O povo se moveu em silêncio reverente, não como súditos, mas como cúmplices. Pacor permaneceu na praça, sozinho. Sua respiração era ofegante, seu rosto uma máscara de incredulidade. Não sabia ainda, mas naquele momento sua autoridade havia começado a apodrecer. Não por uma guerra, não por uma invasão, mas por algo muito mais perigoso. Por uma mulher acorrentada que decidiu falar. E em algum ponto da cidade, uma mulher cantava. Uma melodia ancestral, entoada por mães no parto e por servas em funerais. A canção era baixa, quase inaudível, mas real. Era o som de uma cidade acordando. A noite desceu sobre Mênfis como um manto pesado, abafado, feito não apenas de escuridão, mas de presságios. Era a primeira noite em muitos ciclos lunares em que os deuses pareciam inquietos. Nem mesmo o canto dos sapos à margem do Nilo ousava romper o silêncio denso que pairava sobre a cidade. Nas casas, as lamparinas tremulavam, como se soubessem que algo se movia por entre os becos e muralhas. E entre os corredores do palácio, Pacor andava de um lado a outro, suando e murmurando maldições para si mesmo, como um chacal acuado. O que ele sentira naquela manhã não era apenas humilhação. Era o início de uma perda que não sabia nomear. Seu poder, antes absoluto, agora parecia feito de barro rachado. Havia algo na forma como os guardas evitavam seu olhar. Como os criados não mais corriam ao menor aceno. A cidade estava diferente, silenciosa demais. Mas não era o silêncio da submissão, era o de algo prestes a romper. Enquanto isso, no velho templo de Sekhmet, onde o musgo cobria parte dos pilares e os incensos haviam parado de queimar há anos, Aset despertava da inconsciência. Suas costas ardiam. Os curativos feitos por mãos experientes, mulheres velhas, conhecedoras de segredos que os médicos jamais aprenderam, estancavam o sangue, mas não o peso do que ela carregava agora. Estava viva. E isso, naquele momento, era um problema. Sentada sobre uma esteira simples, observava as paredes manchadas de mofo. O templo havia sido esvaziado décadas antes, quando a peste levou metade da cidade. Mas agora voltava a respirar, como se Sekhmet, a deusa da fúria, da guerra e da cura, tivesse escolhido aquele lugar para reacender sua chama. Aset pensou, curioso, sou tratada num templo dedicado à destruição e renascimento, talvez eu já tenha morrido. Uma mulher se aproximou trazendo água. Curvada pela idade, seus olhos brilhavam com a sabedoria dos que viveram o suficiente para reconhecer o impossível. Dorme pouco quem tem a alma inquieta, disse ela.
e a tua carrega o grito de muitos. Aset bebeu devagar. Sua voz saía como vento entre juncos. Eu não pedi isso. Nenhum escolhido pede, respondeu a anciã. Mas os deuses não escutam pedidos, apenas ecos. Naquela mesma noite, algo extraordinário aconteceu. Os portões da prisão de Mênfis, pesadas estruturas de cobre e madeira, vigiadas dia e noite, foram abertos. Mas não por invasão, por dentro. 3 guardas, silenciosos, romperam os lacres e deixaram suas chaves nos degraus. Não disseram uma palavra, apenas foram embora. A notícia se espalhou rápido como perfume derramado. As celas estavam vazias e nos corredores, gravada com carvão na parede, uma única palavra: ouvida. Os presos, entre eles trabalhadores que haviam sido detidos por queixas mínimas, como roubo de trigo, insubordinação ou descanso fora de hora, caminharam pelas ruas sem saber para onde ir. Ninguém os impediu, ninguém gritou. Foi como se o próprio tecido das regras tivesse sido rasgado, deixando espaço para algo novo. A multidão, silenciosa como no dia anterior, formou um cortejo espontâneo. Não carregavam tochas, nem armas, apenas seguiam. Um corpo coletivo, respirando e caminhando como um só. E esse corpo seguia em direção ao templo, a mulher, a voz. Quando Aset apareceu à porta do templo, envolta em linho manchado de sangue e mel, amparada por 2 jovens, seus olhos se arregalaram ao ver a praça diante do templo cheia. Não de soldados, não de nobres, mas de rostos, centenas deles, olhando para ela como se esperassem a continuação de algo sagrado. Não vim para liderar, disse, a voz ainda fraca, mas firme. Vim para viver e para lembrar a vocês que também podem viver. Uma menina se aproximou. Devia ter 10 anos. Trazia nas mãos um anel de ferro, uma das argolas arrancadas da coluna da punição. Isto te pertence, disse entregando o objeto. Aset segurou o anel com delicadeza, como se tocasse o coração do tempo. Olhou para a multidão e, com um gesto suave, ergueu-o aos céus. Eu não sou o milagre, sou o estalo, o som da corrente se rompendo, mas quem vai quebrar o resto das algemas são vocês. Um murmúrio correu entre os presentes. Era aprovação, era entrega, era o nascimento de algo novo. Naquela noite, a cidade não dormiu. Nos becos, ouviam-se conversas abafadas, planos, confissões, juras. Algo se movia nas casas, nos templos, nas padarias, nas docas, como se todos tivessem entendido sem que fosse preciso dizer. A mudança começara, e ela não pedia permissão. No palácio, Pacor observava tudo do alto de sua varanda, os olhos vermelhos de cólera. Apertava as mãos contra o parapeito de pedra, olhando a escuridão que agora o ignorava. Eles a fizeram mito, murmurou. E não há chicote que cale um mito. No templo, Aset repousava com o anel de ferro preso ao pulso por um fio de palha. Um símbolo, um lembrete, o eco da sua própria voz. Na parede ao lado, alguém rabiscara com carvão. Ela falou para não morrer. Agora, precisa falar para que outros vivam. E como todo corpo, há sempre aquilo que está sob a pele, invisível, oculto, pulsante. Em Mênfis, esse subterrâneo não era feito apenas de pedra e escuridão. Era feito de gente, gente que ninguém via, mas que sustentava tudo. Aset, agora abrigada no templo de Sekhmet, sabia que o próximo passo não podia ser dado sozinha. Sua voz havia acordado a cidade, mas ela sentia. Um grito não constrói, apenas rompe. Para erguer algo novo, era preciso mais do que coragem. Era preciso conhecer os corredores por onde o poder escorria quando pensava estar seguro. Foi então que ela começou a andar. Ao amanhecer, coberta por um manto simples e com o rosto semi-oculto por um lenço de linho, Aset deixou o templo pelas traseiras, acompanhada apenas por uma mulher chamada Citra, uma ex-escriba cega que conhecia as entranhas de Mênfis como ninguém.
Com sua bengala de madeira e seus ouvidos aguçados, Citra guiava a Sete pelas vielas, indicando cada sombra, cada portão escondido, cada túnel que a cidade oficial fingia que não existia. Aqui é onde se esconde o que sobra do templo de Ptah, disse Citra, apontando para uma porta disfarçada num muro de adobe. E ali, sob o poço seco, há um mercado onde só se troca, nada se compra. Aset mergulhou naquele mundo paralelo com espanto e fascínio. A cidade subterrânea era uma rede viva de solidariedade, onde mulheres passavam mensagens bordadas em tecidos, onde crianças levavam recados entre pescadores e curandeiras, onde velhos ferreiros afinavam facas que não matavam, apenas cortavam grilhões. Ela percebeu que, longe dos olhos do poder, o povo havia aprendido a sobreviver. Não por submissão, mas por invenção. Havia escolas escondidas onde aprendiam os hieróglifos proibidos. Havia rodas de histórias onde contavam os feitos dos ancestrais esquecidos. Havia até um tribunal secreto, formado por 3 anciãos, que resolvia disputas sem derramar sangue. Era o mundo real, o que sustentava a aparência da cidade oficial. Aset começou a escutar. Sentava-se nos pátios úmidos das lavanderias para ouvir as lavadeiras falarem dos maus tratos nos haréns. Ouviu os estivadores do porto reclamarem que a escassez de peixe era causada por impostos abusivos. Um escultor de tumbas contou que sua filha morrera de fome enquanto ele entalhava a imagem de um nobre em ouro. Ela não oferecia promessas, oferecia ouvidos, e esse gesto tão simples e raro espalhava sua influência com mais força que qualquer decreto. Em uma dessas andanças, Aset conheceu um homem chamado Nebamon, um antigo sacerdote de Thoth que fora expulso do templo por questionar a verdade oficial dos escribas. Vivendo agora como jardineiro nas margens do Nilo, Nebamon tornara-se o líder espiritual oculto da cidade subterrânea. A palavra escrita pode ser apagada, Aset, mas a palavra dita, a palavra sentida, essa ninguém destrói, disse ele, enquanto plantava sementes de lótus. Então devo continuar falando? Perguntou ela, sentindo o peso da responsabilidade que crescia a cada passo. Não, deve ensinar outros a falar. Uma só boca pode ser silenciada, 1000 jamais. Naquela noite, sob o teto gasto de um depósito de papiros abandonado, Aset começou um novo ciclo, não de discursos, mas de escuta compartilhada. Criou rodas de fala, deixou que camponeses narrassem suas histórias, que crianças descrevessem seus medos, que mães chorassem suas perdas sem censura. O que começou como um sussurro, logo virou um fluxo de verdades. E nesse processo, ela percebeu algo assustador. O povo não queria apenas justiça, queria significado, queria pertencimento. Queria saber que sua dor não era um erro, mas parte de uma história maior. Essa percepção mudou tudo. Aset deixou de andar como símbolo, passou a andar como ponte entre os anciãos e os jovens, entre os antigos deuses e as novas esperanças, entre a cidade que era e a que podia vir a ser. E a cidade subterrânea começou a responder. As padarias começaram a doar pães velhos para os doentes. As parteiras trocavam ervas com os curandeiros. Até mesmo um grupo de antigos soldados, expulsos da guarda por ferimentos, criou uma rede de proteção para as mulheres que caminhavam à noite. Aset observava tudo com espanto e humildade. Não precisava liderar. Bastava permitir que todos sentissem que podiam agir. Mas uma pergunta a rondava como um escorpião invisível. Se a cidade por baixo já vive, o que fazer com a cidade por cima? No final de uma semana, Aset foi chamada de volta ao templo por Citra. Havia uma carta, escrita à mão com caligrafia nervosa, deixada por alguém que se apresentava como Jaru, um nobre da administração, pedindo para se encontrar com ela em segredo. Estão sentindo sua ausência lá em cima, disse Citra. E nada assusta mais os poderosos do que aquilo que não conseguem ver. Aset fechou os olhos. Sentia o mundo em ebulição.
mas também sabia que, quanto mais o novo se fortalecia, mais o antigo se tornava perigoso. Ainda assim, estava pronta. A cidade de baixo respirava com força, e pela primeira vez em séculos, ela queria subir à superfície. E era apenas o começo. O pôr do sol sobre Mênfis era, em tempos normais, um espetáculo de beleza serena. Os últimos raios douravam os templos, as palmeiras se balançavam ao ritmo das brisas do Nilo e as sombras das colunas sagradas se alongavam sobre as casas como bênçãos silenciosas dos deuses. Mas naquela noite havia algo estranho no ar. O céu, ainda vermelho, parecia mais escuro. O sol não apenas se punha, ocultava-se, como se retirasse da cidade para não testemunhar o que estava por vir. Era a noite do Festival de Ra, um dos mais sagrados do calendário. A elite reunia-se nos salões dourados do Palácio Azul para celebrar a jornada do Deus Sol pelo mundo dos mortos. Os salões estavam carregados de perfumes, música e vinho, como sempre. Rituais eram encenados, hinos eram cantados, oferendas de lótus queimavam em altares reluzentes. Nobres se entretinham, embalados pela falsa segurança do costume. Pacor, porém, mantinha os olhos tensos. Algo o corroía por dentro. A cidade estava estranha, e silêncio demais para uma festa. Enquanto isso, do outro lado da muralha, em becos e pátios esquecidos, um outro tipo de celebração ocorria. Não havia música, não havia dança, havia passos silenciosos, havia mãos firmes, havia olhos atentos. Aset observava tudo do alto de uma antiga torre abandonada, perto do porto. O ar estava carregado de tensão, mas não de medo. Era a calma antes da ação. Nas últimas semanas, a cidade subterrânea crescera em estrutura e ousadia. Agora, ela estava pronta para tocar a superfície. Naquela noite, cada grupo sabia seu papel. No armazém central, onde se estocavam grãos controlados pelo governo, homens e mulheres entravam com chaves antigas, roubadas ou recuperadas, e redistribuíam os sacos para as padarias populares. Ninguém destruía, apenas reorganizava. Nas torres de vigia, jovens ex-soldados, agora fiéis à causa do povo, rendiam os guardas leais a Pacor com palavras e acordos. Não houve sangue. Apenas olhos trocando promessas de um futuro diferente. No posto de registros, escribas simpatizantes da rebelião começaram a reescrever documentos antigos, libertando famílias inteiras de falsos débitos e sentenças injustas. A tinta era a nova espada, e nas ruas, sentinelas femininas cuidavam para que ninguém desviasse do plano. Tudo devia ser feito com precisão e sem violência. A ordem de Aset era clara: não destruam, transformem. Uma cidade não se queima, se renasce. À meia-noite, quando o culto a Ra atingia seu ponto alto, com os sacerdotes encenando sua morte no mundo das trevas, a verdadeira morte simbólica acontecia fora dos salões, a morte do medo. Aset caminhou até a praça central com um pequeno grupo, os mesmos que a haviam resgatado semanas antes. Mas agora ela caminhava sem grilhões. Seus pés tocavam o chão como se tocassem um altar. E diante da coluna onde fora acorrentada parou. Um escultor, exilado por negar-se a esculpir o busto de Pacor, aproximou-se com um manto escuro. Aset retirou o lenço do rosto. Era como se revelasse não apenas a própria face, mas o rosto de uma cidade nova. Mênfis não caiu, disse ela, com a voz serena. Apenas acordou. O escultor tirou o manto. Sob ele, uma estátua de pedra negra. Uma mulher de punhos erguidos com as marcas do chicote nas costas nuas. Seus olhos eram lisos, mas pareciam ver. Não havia coroa, não havia cetro, apenas postura. Aset a olhou por um tempo longo. Que seja um lembrete, não do que me fizeram, mas do que ousamos ser. A multidão que surgia pelas ruelas não aplaudia, não gritava, apenas respirava em uníssono. Uma respiração contida por gerações.
Era como se a cidade, pela primeira vez em sua história, tivesse parado para escutar a si mesma. Ao amanhecer, quando Pacor finalmente despertou de sua embriaguez ritual, algo parecia estranho. O som das flautas havia cessado. Os criados não traziam água. O palácio estava quieto. Vestido às pressas, ele saiu para os pátios, onde os guardas estavam ausentes. Apenas 2 permaneciam em pé, mas sem armas. Quando ele exigiu explicações, um deles apenas apontou para a torre leste. Do alto, podia ver a praça, e o que viu congelou-lhe o sangue. A estátua, a multidão, as bandeiras do governo retiradas, e no lugar, pedaços de tecido branco, simples, pendendo dos postes, símbolo do povo. Tentou gritar, mas a garganta falhou. Tentou correr, mas as pernas vacilaram. Aquilo não era uma revolta comum. Era algo mais profundo, como se o espírito da cidade tivesse sido substituído. Em seu delírio, acreditou ouvir os próprios deuses zombando dele. Eles nem usaram armas, murmurou caindo de joelhos. Só palavras, só palavras. Enquanto isso, Azet recolhia-se novamente ao templo. Sabia que o momento era perigoso, porque o poder, quando arrancado, não desaparece. Ele vagueia, procurando novo abrigo. E agora, os olhos da cidade voltavam-se para ela, mas não como mártir, como algo muito mais perigoso, símbolo de estabilidade. Nessa noite, uma mulher lhe trouxe um papiro com selos do Conselho dos Nobres. Querem falar contigo. Disseram que és essencial para manter a ordem. A Set leu o convite em silêncio, dobrou o papiro e olhou pela janela para o horizonte onde o sol começava a se levantar. Sabia o que vinha a seguir. Libertar era uma coisa, governar era outra. O palácio cheirava a pedra fria, resina e lembrança de ouro. Aset caminhava por seus corredores com passos lentos, não por hesitação, mas por respeito ao momento. As sandálias pisavam sobre pisos de alabastro polido, onde até poucos dias antes ela jamais teria sido autorizada a entrar. E, se entrasse, seria ajoelhada, com os olhos voltados para o chão. Agora, ela era a convidada de honra. Ou talvez, como temia, apenas o novo alvo de um jogo antigo. O convite dos nobres havia sido cerimonioso, selado com tinta escarlate e os símbolos de Maat e Horus entrelaçados. Justiça e soberania, como se quisessem lembrá-la de que ainda eram os donos das palavras sagradas. Mas Aset sabia ler entre as linhas. Sabia que por trás do tom solene havia urgência, havia medo. No salão dos pilares de lótus, o conselho dos nobres a aguardava. Homens de mantos bordados, colares de lápis lazuli, anéis pesados como os impostos que cobravam. Todos ergueram-se à sua entrada. Um gesto simbólico, um gesto que escondia o desconforto. O mais velho deles, Merem-Amun, deu um passo à frente. Azet de Mênfis, disse, com a voz rouca como o papiro antigo. Os tempos mudaram, o povo te escuta. E nós escutamos o povo. Ela não respondeu, apenas fitou os rostos. Alguns evitavam seu olhar, outros a encaravam com falsa cordialidade. 1 ou 2 tinham olhos sinceros, cansados demais para fingimentos. Merem-Amun continuou. Não desejamos conflito. O que ocorreu nas ruas foi extraordinário, sim, mas também instável. O povo carece de direção, de equilíbrio, de ordem. Ordem, repetiu Azet seca. Sim, disse ele, dando um passo mais próximo. Tu te tornaste um farol. E quando o povo segue um farol, ele precisa que esse farol não os leve ao naufrágio. Ela cruzou os braços. E o que propõe? Um dos nobres estendeu um papiro. Era um decreto. Simples, bem escrito, direto. Tornava Azet conselheira principal do novo governo. Teria voz nas decisões. Poderia escolher representantes, até mesmo indicar os responsáveis pelos armazéns e pelas patrulhas civis. Tudo, claro, com a aprovação do conselho. Uma mulher como tu, com tua eloquência, tua força, pode manter a paz. Pode impedir que os ânimos se transformem em anarquia. Aset segurou o papiro com cuidado. Leu cada linha com atenção. Em nenhum momento
mencionava a autoridade real, mas o poder era claro, o suficiente para mudar o destino da cidade. Era tentador, muito tentador. Vocês querem que eu governe com vocês? Disse, ainda olhando o documento. Queremos que governe para todos nós, corrigiu Meren-Amun com um sorriso calculado. E se preferir, poderás reescrever o que for preciso. Aset caminhou até a varanda do salão. Lá embaixo, Mênfis parecia em paz. O povo caminhava com passos menos curvados. As barracas estavam cheias. Os pescadores já voltavam do rio com os primeiros peixes. Era a cidade que ela sonhara, ou o começo dela. Mas também sabia, o trono não é apenas madeira e ouro. É uma armadilha. Um velho sacerdote certa vez lhe dissera: o mesmo trono que eleva também aprisiona. O escorpião no alto da coroa é símbolo e aviso. Ela se virou para os nobres. E se eu não aceitar? O mais jovem entre eles, Kemti, respondeu com naturalidade gelada. Então, a cidade continuará buscando líderes em cada esquina e, eventualmente, encontrará alguém menos racional, menos estável, alguém que prefere a espada à palavra, alguém que nos obrigue a reagir. Meren-Amun assentiu, complementando com voz baixa. Estamos te oferecendo equilíbrio, mas a balança não fica parada por muito tempo. Aset sentiu o golpe disfarçado. Aquilo não era só uma oferta, era uma advertência. Naquela noite, voltou ao templo sem escolta, sem resposta. Sentou-se diante da estátua de Sekhmet, olhos fixos na deusa de dentes felinos e olhos de guerra. Os incensos queimavam devagar, como se também esperassem sua decisão. Citra, a escriba cega, se aproximou silenciosa como sempre. Ofereceram um trono, não foi? Aset suspirou. Um trono disfarçado de mesa redonda. E o que vais fazer? Ela demorou a responder. Por fim disse: se eu aceitar, posso impedir que o povo seja esmagado, posso garantir pão, cura, livros. E se não aceitar, vão encontrar alguém que aceite por mim e usarão minha ausência como argumento para retomar o controle. Citra assentiu. Então a pergunta não é se aceitas o poder, mas se podes tocá-lo sem ser consumida por ele. Aset fechou os olhos. Não temo o poder, temo me esquecer de onde vim. A noite prosseguiu, espessa como barro fresco. Horas depois, sozinha, Aset se ajoelhou diante da imagem da deusa, tocou o chão com a testa e, em silêncio, fez uma prece não para vencer, mas para lembrar. Lembrar da dor, lembrar do povo, lembrar de que sua força não vinha do cargo, mas da escuta. Quando amanheceu, o papiro ainda estava em sua mão, assinado, mas com uma condição escrita à mão no rodapé. Nenhum conselho será válido sem a presença do povo. Se eu for a voz, será apenas a deles. Mas até as flores mais belas atraem cobras. Enquanto o povo celebrava a nova ordem, nos recantos escuros das vilas nobres, um antigo nome voltava a circular com veneno na língua dos descontentes. Djehuti, o ex-comandante da guarda de Pakor. Havia desaparecido após a queda do governador, escondendo-se entre antigos aliados nas fronteiras da cidade. Ferido em seu orgulho e excluído do novo conselho, Djehuti não aceitava o poder descentralizado. Para ele, Mênfis precisava de ordem, disciplina, hierarquia. E no centro, alguém forte o suficiente para controlar o caos, alguém como ele. Era um homem treinado para a guerra, não para a escuta, e onde via assembleias via fraqueza, onde via liberdade via risco, onde via Aset, via uma ameaça. Com palavras habilidosas começou a semear dúvidas. Ela é escrava, sempre será. Como pode saber governar? Dizia ele nas casas dos mercadores ricos. Acha mesmo que alguém assim fala com os deuses? Ou com inimigos estrangeiros? Quem vos garante que ela não está sendo manipulada pelos Ixos, que sua rebelião não foi paga com prata estrangeira? Essas perguntas, repetidas em voz baixa nos mercados e nas casas noturnas, plantavam desconfiança como sementes envenenadas. E logo,
começaram os sinais. Primeiro, um armazém de grãos pegou fogo, sem explicação. Depois, surgiram papiros falsificados com selos de Aset, autorizando confiscos e punições que ela jamais aprovara. Em seguida, um escriba próximo a ela foi encontrado morto. Nos lábios, uma pequena cobra de barro, símbolo ancestral de traição e aviso silencioso entre os círculos militares antigos. O caos espreitava, e o povo, que antes gritava seu nome com esperança, agora começava a cochichá-lo com dúvida. Aset percebeu. Na assembleia seguinte, notou os olhares evasivos, as ausências, os murmúrios antes que ela falasse. Ela sentiu. O que havia conquistado com dor estava escorrendo por entre os dedos como areia. Em reunião privada com os conselheiros populares, ouviu de uma das mulheres do grupo. Dizem que Jehuti se reuniu com os generais do sul, que tem o apoio de antigos sacerdotes de Set e que já planeja reassumir a ordem pela força. E o povo? Perguntou a Set. Ainda está conosco? O silêncio foi resposta suficiente. À noite, isolada no templo, sentou-se aos pés da estátua de Sekhmet. Havia raiva nela e medo, mas acima de tudo decepção. Não com o povo, mas consigo mesma. Como pude achar que bastava a verdade? Citra entrou silenciosa, como sempre. Estás calada há muito tempo. Palavras são sementes, mas a dúvida é como gafanhoto. Devora mais rápido. Vais combatê-lo? Se eu levantar a mão contra ele, reforço o que ele diz. Que sou tirana, que temo perder o poder. E se não fizeres nada, ele toma o que construíste. Aset passou a mão pelo rosto. Estava exausta. Pela primeira vez, desejou desaparecer. Desejou o anonimato que um dia fora sua prisão. Agora parecia liberdade. Talvez eu deva sumir. O povo se viraria. Alguém surgiria. Citra sentou-se ao lado dela, tocando levemente seu braço. Quando falaste pela primeira vez, fizeste algo que ninguém havia feito. Despertaste o desejo de escutar. Se desapareces agora, talvez deixem de escutar também. Aset fechou os olhos. E se sua presença fosse o último fio que mantinha o tecido da nova Mênfis coeso? Na manhã seguinte, algo ainda mais grave aconteceu. Um menino foi detido por levar um bilhete ao conselho. No bilhete, instruções de Jehuti para atacar 3 celeiros estratégicos da cidade. Era a confirmação do que todos temiam. Ele estava se preparando para tomar o controle. A cidade ficou em suspense. Aset reuniu os líderes do conselho e falou com voz firme: não haverá guerra. Se há um inimigo que me enfrente, não ao povo. Vais enfrentá-lo sozinha? Perguntou um dos curandeiros. Não com espada, respondeu ela. Com o que me trouxe até aqui, a palavra. Todos tentaram demovê-la, mas ela já havia decidido. E ao entardecer, montou no burro de um camponês e partiu em direção ao antigo campo de treinamento militar, onde Jehuti havia sido visto por último. Citra a acompanhou até a entrada do templo. Se não voltares, o povo saberá continuar. Citra segurou sua mão com força. Então diz algo agora, para que nunca se esqueçam. Aset olhou para o céu e disse: a força de uma cidade não está em seus muros, mas em sua memória. E eu sou apenas a lembrança do que ela pode ser. Depois partiu. Enquanto desaparecia entre as sombras do entardecer, o povo se aglomerava nas ruelas, em silêncio. A figura de Aset, sozinha, indo ao encontro do perigo, reacendia algo que Jehuti jamais compreenderia. Respeito não se impõe, se conquista. A noite caía devagar, quando Aset chegou ao antigo campo de treinamento de Mênfis, uma fortaleza esquecida nas margens poeirentas do Nilo, onde antes se formavam os soldados da guarda real. As muralhas estavam desgastadas, cobertas de trepadeiras e abandono, mas o que acontecia ali dentro era tudo menos decadente. Ela observou de longe, tochas acesas, homens marchando, bandeiras vermelhas sem símbolos, apenas cor, a cor do sangue.
reconheceu o padrão. Era a preparação silenciosa para um golpe. Montada no pequeno burro, sem arma, sem armadura, sem guarda, Azet se aproximou como quem visita um túmulo. Seu coração batia em silêncio, mas seus olhos ardiam com a clareza dos que não têm mais nada a perder e muito a proteger. Jehute a viu antes mesmo que ela fosse anunciada. Estava sentado em uma cadeira entalhada à beira do campo, como um general em ascensão. Ao seu redor, homens armados, ex-guardas, desertores, jovens recrutados com promessas de ordem e glória. Quando ela desmontou e caminhou até ele, o silêncio caiu sobre todos. Era como se o ar tivesse congelado. "Vieste sozinha", disse ele com um sorriso torto. "Corajosa ou tola?" "Vim com a única arma que tenho", respondeu ela parando diante dele. "E a única que verdadeiramente assusta os homens como tu." Jehute se levantou. Era alto, de ombros largos, com a pele marcada por cicatrizes de batalhas antigas. Seus olhos eram como os de uma serpente, calmos, frios, esperando o momento de morder. "A palavra", disse ele com desprezo. "Sempre a palavra. Enquanto o mundo sangra, tu falas. Enquanto os grãos são roubados, tu falas. Enquanto o povo morre de fome, tu falas. E tu queres ser o novo Pacor, mas com músculos no lugar de perfume." As palavras bateram nele como estalos. Os soldados ao redor se entreolharam. A tensão se tornou uma corda prestes a arrebentar. Aset olhou em volta. Seus olhos encontraram os de um rapaz jovem, não mais do que 18 anos. Tremia, apesar da lança nas mãos. Era um dos tantos que Jehute arrebanhara com promessas de um futuro sólido. Ela falou para ele: "Pergunta a ti mesmo, rapaz, se tomarem a cidade com armas, quantas mães vão chorar? E quando tu te cansares da guerra, quem vai te ouvir?" O jovem baixou os olhos. Um sussurro começou entre os homens. A dúvida sempre ela, serpenteando entre as fileiras. Jehute deu um passo à frente furioso. "Tu enfeitiça com palavras, mas palavras não alimentam, não defendem. Quando os estrangeiros vierem, e eles virão, quem os impedirá? Tua voz?" Azet respirou fundo, retirou de dentro do manto algo que brilhava à luz da tocha. Era uma corrente de ferro, pequena, velha, enferrujada. A mesma que a havia prendido à coluna semanas antes. Ela a ergueu. "Esta corrente não me deu poder, esta corrente não me libertou, mas esta corrente me lembrou quem eu era. Cada elo, cada ferida, cada silêncio. E eu quebrei isso, não com espada, mas com verdade. Pôs a corrente no chão, entre os dois. Se quiseres me matar, faça agora. Tua lâmina está aí. O povo verá e decidirá o que fazer com tua memória." O silêncio que se seguiu foi tão espesso que parecia que o mundo prendia o fôlego. Jehute a fitou. Seus dedos tremiam. A espada à cintura pesava mais do que nunca. Aproximou-se. Os soldados não impediram. Estava a um passo dela. A olhou nos olhos. E por um instante, apenas um, pareceu ver algo que o desconcertava. Firmeza sem arrogância. Coragem sem provocação. Uma mulher sem medo, porque já morrera uma vez e renascera maior do que qualquer homem armado. Ergueu a mão lentamente, mas não para sacar a espada. Tirou do pescoço o colar de comandante. Jogou-o ao chão, junto da corrente. "Estás louca", sussurrou ele, "e por isso venceste." Deu as costas e caminhou até as sombras. Os homens não sabiam o que fazer. Alguns o seguiram, outros permaneceram em choque. Alguns ajoelharam. Aset permaneceu imóvel, como uma estátua viva, como um grito sem som. O vento soprou. Ela recolheu a corrente e o colar, caminhou em silêncio até seu burro, montou e partiu. Na entrada de Mênfis, ao nascer do sol, já era aguardada por dezenas de rostos. Povo, conselheiros, crianças, anciãos, todos em silêncio. Quando ela apareceu no horizonte, sozinha, montando uma montaria humilde, com os símbolos da vitória nas mãos, um sussurro percorreu a cidade como o despertar de um deus antigo. Ela desmontou, entregou a corrente a uma menina e o colar a um ferreiro.
Guardem isso, disse, como lembrete. Até as lâminas se dobram diante da verdade. E por fim, com a voz firme e os olhos molhados, eu não sou vossa rainha, sou apenas uma voz, e vocês, o eco. Jehuti não voltou mais a Mênfis. Dizem que partiu para o deserto, outros que se lançou no Nilo, afogado por sua própria vergonha. Mas a verdade é que o antigo poder não morre de forma espetacular. Ele esvai-se como o último fôlego de um império moribundo, em silêncio nas bordas, tentando encontrar um novo corpo para habitar. Mas em Mênfis, ele não encontrou mais abrigo. Com a queda definitiva de Jehuti e o desmonte da última ameaça militar, a cidade entrou num estado raro, equilíbrio. Não havia coroações, não havia festas oficiais, mas o povo celebrava de maneira diferente. Nas feiras, o trigo era repartido com justiça. Nos pátios, debates se tornavam parte da rotina. Nas escolas improvisadas, crianças aprendiam não apenas a ler, mas a perguntar. E Aset. Ela caminhava entre eles com leveza, como se finalmente pertencesse à cidade que ajudou a parir. Não era mais vista como ex-escrava, símbolo ou mártir. Era uma presença, humana, reais, tocável. As assembleias do Conselho Popular cresciam a cada lua, e com elas a diversidade. Mulheres, jovens, anciãos, ex-guardas, até antigos nobres arrependidos. Aset participava quando necessário, mas cada vez menos, deixava espaço, sabia que a verdadeira liderança desaparece para que outras possam nascer. Foi numa manhã sem presságio que ela deixou um papiro lacrado no templo de Sekhmet. Ninguém soube de imediato, nem Citra, nem os conselheiros, nem o povo, apenas uma sacerdotisa silenciosa que a viu caminhar sozinha em direção às margens do Nilo, com uma túnica simples, os cabelos soltos e um pequeno saco de linho nas mãos. Dentro dele, o colar de Jehuti, a corrente que aprendera e um punhado de areia da praça central. Deixou tudo aos pés de uma árvore de sicômoro, em cujos galhos uma coruja dormia, símbolo antigo de vigilância e sabedoria. Em seguida, partiu. Ninguém sabe para onde. Há quem diga que embarcou num barco de juncos rumo a Tebas. Outros juram que a viram entre os nômades do deserto, ensinando palavras ao vento. Mas o que ficou foi tudo. Naquela tarde, a praça estava cheia. Um escriba, tremendo, abriu o papiro diante de todos e leu, em voz alta: "O poder que me ofereceram não me pertencia. Era de vocês. Sempre foi. Eu só lembrei. Mênfis não precisa de uma rainha nem de um mito. Precisa de memória. E a memória é viva quando não se cala. Façam dela um solo fértil, não um altar de estátua. E quando a dúvida voltar, e ela voltará, escutem. Escutem antes de gritar. Escutem antes de julgar. Porque quem escuta, governa sem precisar mandar." O escriba encerrou. O povo permaneceu em silêncio. Alguns choraram, outros sorriram com tristeza. Uma mulher ajoelhou-se e plantou uma flor onde antes fora derramado sangue. Um menino, órfão de pai e mãe, ergueu uma pequena escultura de barro que fizera dela, sem rosto, apenas forma, e disse: "Ela não foi embora, só virou caminho." A partir desse dia, o governo do Conselho Popular foi mantido por décadas. O modelo se espalhou para outras regiões do Egito, reinventando a forma como as pessoas entendiam liderança. E onde antes havia medo, brotou curiosidade, diálogo, esperança. A praça foi renomeada. Chamaram-na Alento da Liberdade. Não ergueram monumentos a Aset, por escolha dela, mas em cada parede, em cada mercado, em cada roda de histórias, seu nome era sussurrado com respeito. Não como um fantasma, mas como uma semente que segue germinando em cada ato de escuta, de justiça, de resistência pacífica. E no templo de Sekhmet, onde antes havia estátuas esquecidas cobertas de poeira, alguém entalhou em pedra uma frase: "Liberdade não é ausência de correntes.
É presença de voz. O nome dela já não era pronunciado com lágrimas ou choque, mas com reverência, como se fosse parte do solo, como se houvesse se tornado algo maior que si mesma, símbolo sem rosto, alma de uma mudança. No antigo templo de Thoth, agora transformado em biblioteca e escola pública, uma jovem escriba chamada Neten descobriu algo inesperado ao reorganizar pergaminhos esquecidos. Em meio a tratados religiosos e anotações agrícolas, havia um rolo de papiro selado com barro seco. Não havia símbolo real, apenas um simples traço, uma linha vertical interrompida por um ponto. Era uma assinatura rudimentar, mas carregava algo familiar, algo antigo. Curiosa, Neten quebrou o selo com delicadeza. Desenrolou o pergaminho e encontrou uma caligrafia firme, quase seca, mas incrivelmente clara. Não havia título, apenas palavras, poucas, diretas. A voz de um corpo acorrentado pode libertar 1000 almas, desde que alguém escute. Ela leu em voz alta. O som ecoou pelas colunas. Uma sacerdotisa mais velha, que por acaso passava pelo salão, estacou. Aproximou-se com olhos marejados. Essa letra é dela. De quem? Perguntou Neten, surpresa. A velha sorriu com doçura, como quem encontra um velho amigo num sonho. Daquela que ensinou a cidade a falar. A notícia se espalhou pela cidade como o perfume de incenso ao vento. Não houve alarde, nem festividade. Mas as pessoas, por iniciativa própria, deixaram pequenas oferendas de barro diante do templo naquela semana. Estatuetas com olhos fechados, símbolo de escuta, não de adoração, mas de gratidão. E assim, a história de Azet não terminou com sua partida. Terminou ali, entre palavras reencontradas, em um novo ciclo de jovens que jamais ouviram sua voz, mas sentiam seu eco. A memória dela passava de boca em boca, de mãe para filha, de ancião para aprendiz. Não como se fosse uma heroína distante, inalcançável, mas como se ainda estivesse sentada entre eles, com os pés descalços, ouvindo mais do que falando. Diziam que quem parasse em silêncio ao meio-dia, no centro da praça Alento da Liberdade, podia escutar um sopro leve, como brisa vinda do deserto. E esse sopro dizia uma frase: escuta, e então muda. Essa era a verdadeira herança de Azet. Não o poder conquistado, mas a transformação sem volta. Não o trono recusado, mas a coragem de não se corromper. Não a glória de ser lembrada, mas a grandeza de ter feito os outros se lembrarem de si mesmos. No fim, ela não precisou de monumentos, nem de escribas oficiais, porque há vozes que, uma vez libertas, tornam-se parte do vento. E quem escuta o vento jamais se cala.